Prezados amigos, amigas, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco. Hoje eu estou aqui tendo a honra, a enorme satisfação de receber aqui o nosso querido amigo Leonardo Garcia, grande trabalhador espírita de Mossoró, Rio Grande do Norte, incansável palestrante lá na região, trabalhador assistencial também lá, professor. Então, assim, para nós é uma enorme gratidão, temos enorme gratidão de te receber, viu, meu querido? O tema de hoje, que ele se propôs a nos falar, a nos acrescentar com seu conhecimento, é uma singela homenagem ao nosso querido José da Galileia. Se você quiser falar alguma coisa, é o introito, meu amigo, fique à vontade. Eu que agradeço, meu amigo, estarmos aqui mais uma vez. Vou agradecer aqui, meu amigo grande Wagner, conheci justamente pelas palestras, no trabalho da Seara do Cristo. Então, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez e para falar desse espírito tão nobre que é sobre José, o pai de Jesus. Certo. Para quem não sabe, pessoal, todos os anos a gente faz uma live no final do ano, a fim de homenagear Jesus, a fim de homenagear toda essa simbologia do Natal representada por nosso Mestre Jesus. Então a gente escolhe um tema relacionado ao nosso Divino Mestre e nós não tivemos a oportunidade no final, antes do Natal, de fazer essa live, por causa dos compromissos demasiado do nosso querido Leonardo. Então nós passamos um pouco para frente, agora início de janeiro, mas essa live é com o intuito de homenagear o nosso Divino Mestre Jesus, falando um pouco do seu querido Pai, que tanto fez por ele, pela nossa querida Mãe Santíssima e por todos nós, porque o que seria de nós sem o nosso querido José da Galileia, né, meu amigo? Exatamente. Nós ainda estamos nesse clima ainda, né? As pessoas ainda não desmontaram suas árvores de Estou até com a minha Natal, cada árvore um de vai com Natal a aqui ainda. sua, porque Pois ainda é. está nos períodos aí das festividades, da virada de ano, no momento de família, onde muitos estão de recesso, né? Mas é esse clima energético que o nosso globo terrestre ainda se encontra, que é justamente de paz, de prosperidade e de alegria, né? Então, nada mais justo do que continuarmos a falar do nosso mestre e da sua família. Eu vou fazer a oração inicial, meu amigo, aí depois a palavra é contigo. Mestre amado Jesus, Pai celestial de infinito amor e bondade, é com muita alegria, muita gratidão e muito respeito que nós viemos neste encontro para falar um pouquinho do Senhor. Nesse momento, pedimos as suas bênçãos para que o Senhor possa nos fortalecer, nos amparar, nos proteger, iluminar cada um de nossos lares, de nossos entes queridos, cada um dos nossos irmãos que assistirão essa live, assistirão essa palestra, especialmente o nosso querido amigo Leonardo, que com tanta boa vontade se dispôs a participar de mais uma live conosco. Abençoe o palestrante de hoje, abençoe os seus familiares, os seus entes queridos, e todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, nosso Senhor Jesus. Que assim seja. É com você, meu amigo. Fique à vontade. Obrigado. Você pode ficar Então, com a mais uma palavra, vez, e aí nós vamos conversando e fazendo um bate-bola aí, falando um com o outro e tudo mais. Uma conversa tranquila. então, só mais uma vez agradecer aqui o convite, né, saudar a cada um de vocês que vão nos acompanhar aí pelas plataformas digitais, né, e como colocado hoje, vamos refletir um pouco sobre José, né, o pai de Jesus. Esse espírito de luz e nos rememora e nos informa, na verdade, Allan Kardec, né, através da espiritualidade amiga, que missões nobres de grandes magnitudes são entregues a espíritos bem elevados. E da mesma forma que Maria, né, mãe de Jesus,
sabemos que é um espírito grandioso, haja vista que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. José também foi escolhido, né, para ser o pai de Jesus. Então, é um espírito que nós devemos olhar e que na literatura, nos textos evangélicos, né, é uma persona que só está presente nos primeiros momentos, que é justamente no nascimento de Jesus, e quando começa a missão, né, de Jesus, não está mais presente, não há relatos, haja vista que ele já havia desencarnado, né, após o Cristo começar, quando Cristo começou a sua missão, né? Então, José, ele vem de um nome hebraico, que significa, né, que designa, para ser sincero, uma forma imperativa do verbo Yasaf, que é adicionar, né? E o nome Yosef, que quer dizer ele, ou Deus, que adiciona aos filhos, e quando coloca José da Galileia como marido de Maria de Nazaré. José, como sabemos, ele é descendente porque está presente no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus. Só que na narrativa de Mateus, ele começa, né, respeitando o começo, né? Então vem a ordem decrescente até chegar em José e complementa dizendo que se casou com Maria e teve Jesus. Já Lucas, ele pega um caminho que vem contrário, um caminho ascendente, né? Jesus, filho de José, filho de, então ele vai fazendo o outro lado, né, da genealogia de Jesus. Mas nos traz a narrativa que tanto Mateus como Lucas registram que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo num tempo quando José estava noivo de Maria, mas antes de ter tido relações com ela, né? Em Mateus 1, 18 e também em Lucas, no capítulo 1, 27 até o 35. E onde Lucas registra, como coloquei, né, as revelações concebidas por Maria, em intermédio de um anjo. E Mateus registra as revelações dadas por José, né, onde parece que Mateus ele teve as informações direto de José através do outro filho de José, que é Tiago, né, irmão de Jesus, e de Lucas, que teve a contato direto de Maria. Então, algo que fica muito em dúvida, e algo muito até polêmico, podemos dizer, meu amigo, é se José teria tido relações com Maria para a concepção de Jesus, né? Porque algumas vertentes religiosas, algumas religiões, têm que Jesus, sendo o próprio Deus que se fez homem, ele não poderia nascer de pecado. Então, ele viria de uma mulher que não tem pecados, Maria, virgem, né? E ele não teria tido as relações, porque seria pecaminoso antes do casamento, mas veio direto do Espírito Santo. Sabemos que pela espiritualidade é possível, pelo menos acreditamos, né, a espiritualidade utilizar da energia, né, para a fecundação. Mas não se faz necessário, né? Respeitamos as formas de pensamento de outras religiões, mas a doutrina espírita, ela entende que Deus não se torna mais Deus ou menos Deus por quebrar as suas próprias leis. Então, nós temos o entendimento que para se reproduzir é necessário, né, o homem e a mulher, e na concepção dos atos, para ter a fecundação. Mas Meu o que amigo, se torna mais polêmico, sim. Eu lembrei agora, me recordei daquele livro, não sei se você já leu, Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. Lá ele fala bem categórico sobre isso aí, apresenta essas outras correntes que você mesmo disse aí, só que enfatiza como é que Deus cria as leis naturais para derrogá-las. A gente sabe que haveria essa possibilidade de transporte, né? Só que não haveria necessidade.
Então, ele conclui, chega à conclusão que realmente houve o contato, a conjunção carnal entre José e Maria, fruto do amor dos dois na concepção do nosso divino mestre, né? O que faz algo ser polêmico, né? Porque Maria, pelos relatos, ela era uma moça muito jovem, né? Ela tinha aí uma idade aproximada de 15 anos, e José ele já tinha mais idade, né? Com o Corão e alguns textos, né, de outras religiões também contam que José já era mais velho ao ponto de ser viúvo, cujo qual ele já tinha filhos. Ele já tivera sido casado, né, onde teve 5 filhos. Ele foi casado, deixe-me consultar aqui, ele tinha sido casado com Débora, onde tivera 5 filhos, antes de se casar com Maria, sendo estes o Matias, Cleofás, Eliasa, né, que hoje em dia utilizamos Eliezer, Jacó e Judá. E no casamento com Maria, ele teve mais 3 filhos, que foi Jesus, Efraim e Tiago. Mas os relatos vêm que por ele ter uma idade mais avançada, né, embora na sociedade e nos costumes daquela época, não haveria problema, porque as moças já poderiam casar desde que já pudessem, né, entrassem nas próprias linguagens, no fluxo de sangue, então quer dizer que ela já não era mais uma menina, mas já era uma moça, e entrava-se nos noivados e nos casamentos. E na narrativa, né, por que o anjo aparece para José e diz para que ele não abandone Maria, né, na concepção de que Maria teria engravidado, né, iria gerar um filho após o contato do Espírito Santo, dizendo que ela iria engravidar, né, mesmo ela, aí a gente vê, independente da religião, digamos assim, da crença, a gente vê o que ela teria fé, partindo desse pressuposto, né, que foi gerado espiritualmente, né, que ela, mesmo sendo muito jovem, sabia os riscos de gerar um filho, né, por não ser originário do seu casamento. Mas ela aceita, mostrando, né, ela como uma verdadeira serva de Deus. E de José, por que aquele momento era um escândalo naquela época? Porque José não tinha tido, por essa vertente de pensamentos, contato com Maria, né? Então, e ela engravidou. Como elas moravam na cidade, se ele falasse que ela o adulterou, ela seria apedrejada até a morte. Porque tinha o seu costume da mulher, se ela foi violentada no campo, né, então o homem seria apedrejado. Né? Se foi provado que a mulher é inocente e o homem a violentou, o homem é que seria apedrejado até a morte. Mas se fosse na cidade, ambos seriam apedrejados. E aí por quê? Né? Porque na cidade a mulher poderia gritar e ser socorrida, mas e se ela não fez isso? Então, os dois sofrem o castigo. Mas se foi pega a mulher em adultério, então ela, no caso, o fruto, né, de um adultério, ela seria apedrejada até a morte. Então, José, sabendo, né, que aquele filho não seria dele, então ela teria o adulterado. E se ele, né, informasse, relatasse isso à população e aos sacerdotes da época, ela seria condenada e apedrejada até a morte. Mas ele resolve deixá-la, mas ele é um homem íntegro e não quer que ela sofra, né? Só iria deixá-la e que ela seguisse a sua vida. Mas e aí vem, né? Quando eles dormem, ele tem um contato com o anjo que diz: José, tende Maria como tua esposa, pois ela conceberás um filho que colocará o nome de Jesus, né? O eleito, o Senhor, Filho de Deus vivo. Leonardo. Então, nessa tradição religiosa. E só fazendo um adendo aqui nós estamos aqui apenas refletindo sobre as possibilidades e apresentando a nossa versão conforme os nossos estudos, mas não queremos polemizar nada, não queremos
sermos o dono da verdade, não existe verdades absolutas. Então, isso aqui é só a conjectura em razão do nosso entendimento, da nossa compreensão, sem qualquer laivo de tentativa de polemizar ou causar polêmica. Nós respeitamos as outras correntes, as outras compreensões, os outros entendimentos, porque todos são louváveis, até porque o que Jesus quer nos mostrar é a questão de fundo. Isso é um mero detalhe, né, Leonardo? Estamos aqui compartilhando nossos conhecimentos, né? Então, aí respeitamos, como muito bem colocado, respeitamos todas as formas de pensar. Mas, né, na concepção da doutrina, né, Deus não quebraria suas leis para se fazer mais Deus ou não. Até porque também temos Jesus como filho de Deus vivo, né? Um irmão mais velho, né? Um espírito que veio primeiro. Mas independente, né, se José teve relações ou não com Maria, o que realmente importa é a missão deste espírito e o que ele veio para fazer. Porque mesmo ele já tendo mais idade, pelos relatos, né, toma Maria como sua esposa e dá toda a assistência para ela e para Jesus. Porque foi reconhecido pelo próprio Cristo, que sabemos que é o governador espiritual do nosso planeta, a missão, e também junto à espiritualidade superior, a missão de proteger Maria e de proteger o próprio Cristo, não deixando faltar nada. Não deixou faltar nenhum recurso. Fugindo para o Egito, né, Leonardo? Através de mediunidade, porque sabemos pelos relatos, utilizando nossas próprias palavras, né, da doutrina espírita, a mediunidade, né, a mediunidade onírica, que é isso, né? É quando a espiritualidade conversa em nós em desdobramento, quando estamos dormindo. Então, há a comunicação, e quando se lembra, né, relatando que é uma comunicação mediúnica, então a mediunidade onírica. E quando o anjo, né, utilizando as palavras, né, quando aquele espírito de luz chega e diz, foge, pega a tua mulher, pega o teu filho, né, e foge. É para proteger o Cristo. Porque mesmo José, quanto Maria, sendo espíritos elevados, eles também estão sujeitos às leis da natureza, ao véu do esquecimento. Eles estão sujeitos a tudo, né? Então, é através da comunicação, ou seja, da própria assistência espiritual, de proteção a Maria e a Jesus, ele pega a sua família e foge, e sai de lá, né? Fazendo o que um verdadeiro pai faz, que é proteger a sua família, deixando tudo ali e indo para outro local. Então, independente se José, sendo o pai biológico de Cristo ou não, uma coisa é certa. Ele exerceu com plenitude o papel de um verdadeiro pai, né? Um pai aqui no plano material. Então, José é um espírito nobre. E segundo Carlos Torres Pastorino, nos seus estudos, né, ele vem nos lembrar que eles geriam quando José regressa do Egito para sua casa em Belém, ao saber que Arquelau, filho de Herodes, é que lá reinava, resolveu ir morar na Galileia, a conselho do anjo, na cidade de Nazaré, para que o menino pudesse se realizar a profecia e ser chamado de Nazareno. Então, temos relatos, alguns relatos, né, que o José tem essa mediunidade onírica e que a espiritualidade, né, ela continua prestando toda a assistência para que Jesus venha a nascer. E quando vemos o trabalho de José, né, para com uma missão da paternidade, José ele assume na íntegra
a legalidade da paternidade de Jesus. José, sendo filho de Davi, né, que não teme a receber Maria, como o anjo diz, né, e toma o seu filho e o protege. Né? Então, a gente vê o compromisso que José tem com o casamento, né, porque ele trata do compromisso completo do casamento, desde o noivado, porque o noivado, naquela época, já é algo tão sério, né, que tanto a mulher quanto o homem já têm-se como maridos, mas não têm as relações até o casamento, né? No noivado judaico, era um compromisso altamente seríssimo, ao ponto de chamar um ao outro de marido, e só podia se desfazer do noivado justamente em caso de repúdio, ou seja, se fosse algo muito grave, como, por exemplo, a traição, né? Então, quando José ele cogita, né, deixar Maria, é quando tem a intervenção divina, nesse caso aí, desse viés, dessa corrente de pensamentos. Mas destacamos a mediunidade de José e o seu compromisso, porque José, ele supre as necessidades de Jesus físicas, ensina o seu ofício ao próprio filho, né? Porque a gente tem nos relatos evangélicos, né? Fica aquele gap, como a gente costuma dizer, que nós temos o começo, o nascimento de Jesus, Jesus menino, e depois Jesus já volta homem, por volta dos seus 36 anos, respeitando o lapso temporal do Cristo, né? Ali do antes e depois de Cristo. Então, o que Jesus fez nesse tempo? E o que José fez nesse tempo? Que um pai faz? Trabalha, ensinou os ofícios ao seu filho, né? Prestou toda a assistência material, moral, né? Ensinando o próprio Cristo na própria religião, mesmo talvez não soubesse, né? Porque já estava encarnado, e o Cristo, o próprio governador do orbe. Mas eles tinham uma religião deles. E José ensinou o Cristo na religião que ele tinha, que o seu pai teve, que o seu avô, o seu bisavô e assim sucessivamente. Então, ele mostrou os caminhos religiosos, educando como um verdadeiro pai tem que fazer. Hoje em dia, a gente sabe que a família conduz os seus filhos à sua religião, mas que quando o filho tem sua maturidade, ele vai escolher se quer ficar nessa religião e outra, ou respeitar, se ele não quiser seguir nenhuma. Mas o que a família deve fazer é prestar, né, todo o conhecimento, e é o que José fez. Pode falar, agora. Eu lembrei daquela passagem do livro Boa Nova, quando Maria está preocupada em arrumar uma posição para Jesus, junto ao sinédrio ali, para ele, ao pessoal, para ele poder se colocar como uma posição de estudo. E aí Jesus fala: não, mamãe, o meu lugar é dentro de casa, é na carpintaria com o meu pai. O que Jesus queria nos mostrar com isso? Que a escola, a verdadeira escola de caráter, de honra e de dignidade é o nosso lar, né, meu amigo? É a verdadeira oficina de trabalho. E o berço da civilização, o berço social, a nossa casa. É exemplo de pai e de mãe, né? Então, ao ponto, né, quando falamos na missão de José como pai, lembremos da questão 582 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos benfeitores espirituais. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os benfeitores respondem: sem contradita uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sobre a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, lhes facilitar a tarefa, né? Dando à criança uma organização delicada, débil, que torna acessível a todas as impressões, mas aos que mais se ocupam de endireitar as árvores para pomar e fazê-las carregar os bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles.
porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Ou seja, a espiritualidade está lembrando, e para quem não conhece, ele está ensinando, dizendo que a paternidade, assim como a maternidade, é uma missão. Então, se há espíritos, né, de magnitude iguais à nossa, já é uma missão o papel de um pai, de uma mãe. Imagine a missão do espírito que recebeu o próprio Cristo a ser pai dele. Então, a gente vê que a missão é muito grande. José não foi, né, um espírito, digamos, usar um termo ao acaso, pelo contrário. É um espírito que foi selecionado. Foi selecionado com a missão de fornecer tudo o que Maria e o que Jesus precisassem para que eles tivessem êxito nas suas missões. E mesmo José, já sendo de uma idade avançada, ele cumpriu em plenitude o papel da paternidade. Eu venho lembrar aqui, né, que José deixou as coisas de lado para ir junto ao Cristo, né, e que Kardec, ele lembra que José, definitivamente José da Galileia, ele é um homem de bem, ao dizer, né, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza, né? Então, ele cumpre, ele faz ser cumprido a missão de Deus para com ele, de Jesus, sendo pai de Jesus, se respeitando a corrente religiosa de pensamentos que diz que ele toma Jesus como filho, mesmo sendo do Espírito Santo, ele cumpre a lei de justiça no sentido de preservar a vida de Jesus e preservar a de Maria, né? Não relatando, não entregando, ele poderia fugir, não poderia aceitar, mas ele aceita. Ele cumpre a lei de amor ao abraçar o próprio Cristo e cumpre a lei de caridade, pensando em Maria, naquela moça jovem, naquela moça que não tinha onde retornar, porque alguns relatos informam que Maria não tinha mais o pai e a mãe, né, já estava uma moça, precisava, né, ter os cuidados de alguém, e esse alguém foi de José. Né, e nos pensamentos normais que a gente tem aqui da doutrina, né, que tem Maria como sua esposa, e lá nas conjunções tem a concepção, vem Jesus Cristo, né, o nosso mestre, então ele também cumpre a lei de justiça, ensinando todos os princípios e as virtudes para Jesus, o amor para com ele, ensinando o ofício, abraçando, protegendo o seu filho, indo de região em região, começando um trabalho, quando começa a receber as moedas, o sustento já tem que sair, vai para outro canto, porque chega o anjo do Senhor, né, que são os espíritos de luz, que dizem vai para outro canto, não vai para lá, então ele fica uma vida entregue para fazer a vontade de Deus. Uma vida... Engraçado, Leonardo, como o espírito do nosso divino mestre era amoroso. Ele escolhe ficar até os 30 anos dentro de casa, levando alegria para o seu pai, levando alegria para a sua mãe, honrando o seu pai, honrando a sua mãe, aprendendo o ofício do pai, que era um ofício humilde para os olhos humanos, para os olhos dos terráqueos, né? Era um ofício humilde, carpinteiro, trabalhador na carpintaria. Jesus se mantém humilde, sereno, aprende o ofício com o pai, leva o amor, leva a alegria. E Humberto de Campos dizia no livro Boa Nova que Jesus enchia o lar dele de alegria. Era uma criança, um jovem alegre, que enchia os olhos de Maria e de José de alegria. É uma felicidade muito grande já saber que é pai, meu amigo? A gente saber a magnitude. Pois é, ué. Eu fiquei sabendo tem 3 semanas, 2 semanas. Aqui vem José na frente dizendo como é que faz, né? Ué, pois é.
É isso aí, Então, né, meu amigo? no livro Vinha de Luz, Emmanuel, Ah, pela psicografia de Chico Xavier, ele traz uma mensagem aos pais, que é justamente um comentário às cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, onde diz, né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação ao Senhor. E Emmanuel, né, ele faz a seguinte reflexão: assumir compromisso na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher compreendem que é um caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas, né, mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição de fantasias ruinosas, vivem ainda longe das verdadeiras noções da humanidade e devem ser colocadas à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas a inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhes o concurso. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que eles assistem. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhe confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança, pois isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los, não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigências, mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Então, a espiritualidade vem falar, né, ressaltar a importância da paternidade e da maternidade. E nós temos uma figura de paternidade, de exemplo, né? Quando a gente diz assim, agora o que eu vou fazer com meu filho? E agora, né, a gente olha para um modelo de pai, que no caso, José, né, que ele entregou a sua vida inteira à dedicação e a que se fosse cumprido a vontade de Deus. Né, se chegou para ele a missão da paternidade do próprio Cristo, ele fez em excelência. E Emmanuel, ele ainda coloca, ele acrescenta no livro Levantar e Seguir, uma reflexão justamente sobre José da Galileia, onde dessa que vez mensagem é essa, né, meu amigo? é um comentário Fantástica essa mensagem de Emmanuel, né? né, do capítulo 1, versículo 20. E nessa, Emmanuel faz a seguinte reflexão. No comentário evangélico, né, no versículo, tem assim: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria. E Emmanuel faz a seguinte reflexão. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros da sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus.
hipotecando-lhe o coração sem mácula e consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para os serviços de definições. Já pensastes no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falências das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César e no que nulo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentre do divino silêncio de Deus. A gente vê pelo Cristo, meu amigo, né, os apóstolos e os trabalhos deles. A gente vê, às vezes, que para eles faltaram fé. A gente vê as horas que eles tiveram fé, as obras que eles realizaram graças aos ensinos e aos dons de Jesus. A gente vê que eles caíram, que eles tiveram medo, que eles negaram o próprio Cristo, né? Depois se redimem. A gente tem os 12 discípulos ali, aqueles primeiros. A gente vê Maria, que como uma mãe dedicada e fiel, sempre ao lado de seu filho até os últimos momentos do corpo físico, e ainda continuou na missão de evangelizar. Mas as pessoas não param e olham aquele espírito que não vacilou em momento nenhum na sua missão, que foi José. Nunca quis evidência, né, Leonardo? Nunca quis aparecer, né? Humildade, serenidade. Do conhecimento do filho, já que calava a boca dos doutores da lei, daqueles escribas, das pessoas que queriam ser religiosas, ele pregava nos tempos com 12 anos, e em momento nenhum ele quis levar crédito porque o filho era dele. Homem integral, né, meu amigo? Integral, né? Integral com Deus, né? Pagando o tributo que era obrigatório naquela época, e a nós também na nossa época, né? Pagando seus impostos. Tirava o seu sustento do suor de sua afronta, como colocado nas palavras. E era um pai integral. Ele ensinou a nós o quê? Trabalhe, fique com sua família, eduque os seus filhos. Ele tem a missão dele. E eu tenho a minha. A minha é cuidar pelo bem do meu filho, cuidar da minha esposa, né? E dos outros filhos que ele tinha, mais a assistência colocada maior no próprio Cristo, pela magnitude do Espírito que foi confiado a ele. Né? Então, José, ele simboliza para nós, ele nos lembra que a missão da paternidade é uma missão divina e que ele viveu plenamente a missão que chegou para ele. Como homem de bem, como homem íntegro, como homem de caráter que prega a justiça, o amor e a caridade. Então, é um espírito que merece o nosso reconhecimento, né? E também um modelo para nós, né? Talvez não na magnitude do Cristo, mas aqueles que a gente olha e diz, e agora? E quando olha, José fez isso. Se entregou, Leonardo, deu tem uma causa. Eu fico pensando nessa frase do Emmanuel aqui no livro, ele faz a seguinte indagação: já pensaste no cristianismo sem ele? Por vários momentos, por vários anos, aquele que seria o precursor,
o governador encarnado que nos mostraria todo esse amor, esse exemplo de amor e de caridade, estivera nas mãos, sob a proteção do nosso querido José. Olha a importância de José para o cristianismo. Olha a importância de José para nós. Estamos aqui hoje falando sobre ele, né, meu amigo? Falando da Sagrada Família, como a gente costuma escutar até hoje, né? Então, Isso. A gente vê o quanto que a gente, por mais que fique, se sinta frágil, sozinho, nós não estamos. Porque a proteção divina vem à mercê de cada um de nós, né, no sentido de que as nossas missões sejam cumpridas quando nós estamos no caminho da retidão. Quando José pega sua esposa, pega Maria, pega o seu filho Jesus e sai de cidade para cidade, manhã, tarde ou noite, às vezes fugindo, né, porque estava sendo perseguido, ou já hora de voltar, deixa tudo e vai. Quantas vezes ele se viu sozinho? No nascimento lá do Cristo, onde ele não tinha nem condições de pagar, né, uma estalagem confortável, teve que ser ali, na manjedoura. Nunca faltou para ele o recurso de assistência, o recurso assistencial, e nunca faltou para ele a assistência espiritual. A espiritualidade chegava e dizia: José, não volte para Galileia. José, não vá para ali. José, é hora de retornar. Então, mostra que a espiritualidade, ela está, sim, junto conosco, nos ajudando a cumprir a nossa Nos missão. assiste o tempo todo, né, meu amigo? Ele pode, com toda certeza, ele já tinha um pouco mais de idade. Sua mulher mais nova, bem mais nova, né, pelos relatos, grávida, ou com seu filho recém-nascido. Ele lá com o camelo, o dromedário, né, o jumentinho, andando de um canto para o outro. Quantas vezes ele ficou com medo? Completamente frágil. Não tinha nenhum tipo de serviço de treinamento militar, de saber se defender com a espada, se viesse, nem que fosse um assaltante, alguma coisa. Não tinha. Ele estava com seu filho recém-nascido e sua esposa. Mas não houve relatos nenhum dele querer se vangloriar ou dele passar algum medo maior. A assistência espiritual de Deus sempre esteve com eles. Para dizer o quê, pai? Para dizer, mãe, a assistência espiritual está com você no processo de educação do seu filho. É no momento que a gente faço com meu filho, o que eu faço com minha filha, até com a neta, se for aquele neto-filho, né, que hoje em dia os avós voltaram a educar os seus netos. E às vezes a gente não sabe o que fazer. Aí a gente olha para a figura de Jesus. Porque vem muitos desafios, né, Leonardo? Para ser vencidos, né? Para serem vencidos, né, meu amigo? Não é brincadeira, não é fácil, né? A gente se pergunta, né? E agora? E a gente vê José e diz: não faltou nada para José. Mesmo ele chegando de cidade em cidade, quando ele se instalava, aparecia o trabalho. Ou seja, ele enricou? Não. Mas era o trabalho para que ele tirasse o sustento para ele, para sua esposa, sua família e para o Cristo. Ô, Leonardo, essa lição aqui dá para fazer tanta reflexão. Outra passagem aqui que eu achei muito interessante, que Emmanuel nos relata aqui, é o seguinte: a ele deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Olha a colocação de Emmanuel nisso aqui. Que José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. E aí você pega aquele livro de Paulo e Estevão, Emmanuel é categórico em nos afirmar que Deus não concorre com as vaidades da criatura humana. Deus trabalha em silêncio para o progresso de todos.
E assim José fez, né? José, igual você mesmo disse, naquela dificuldade da época, quantas criancinhas sendo assassinadas, ele sem entender, sem saber para onde ir, confiando na sua mediunidade, confiando nos anjos que o orientavam, seguindo com Maria, seguindo com o nosso Senhor Jesus Cristo, para proteger, para que Maria pudesse dar a luz tranquila. E José passa no mundo dentro do divino silêncio de Deus, tranquilo, sereno, sem querer aparecer, sem se envaidecer, porque era pai de Jesus, sem tirar proveito daquele exercício de encantamento que Jesus, com 12 anos, já tinha sob o sinédrio da época, o pessoal, os escribas, os fariseus, o pessoal que o ouvia nas sinagogas, né? E ele, em momento nenhum, quis a vaidade, como você muito bem colocou, quis o reconhecimento, né? Quis aparecer sobre o filho. Não. Ele já compreendia a parte de dizer: meu filho tem a missão dele, eu tenho a minha. Eu tenho a minha e eu vou cumprir ela. Né? Ele não desistiu da paternidade na corrente de pensamentos, né? Que ele não participou ali da gestação, né, de Maria com Jesus. Ele tem motivos para não querer ela, mas ele quis. Para mostrar o quê? Eu aceito. E na corrente de pensamentos, tiveram as relações do jeito que se faz necessário pelas leis naturais. Ele não tem medo nenhum. Ele disse: foi Deus que mandou, então não vai faltar recurso, tá? É para dizer para qualquer pai, é para dizer para qualquer mãe, é para dizer: Deus mandou, mandou. Por mais que a vida seja difícil, não vai faltar recursos. Quando eu digo recurso, eu estou falando de dinheiro, estou falando de recurso assistencial, de recurso espiritual, para que a missão seja cumprida. Pelo menos, faça a sua parte. José fez a dele. Por mais que a gente diga: meu filho, eu ensinei tudo, minha filha, eu ensinei direitinho, né? E ele ou ela foi para o mundo, se desviou, mas você fez a sua parte. Deus vê o coração, Deus vê o sentimento, Deus vê a intenção. E a intenção de José foi de cuidar de Jesus, cuidar de sua esposa, ensinar os ofícios para o seu filho, fazer dele um cidadão de bem, embora ele já fosse até mais do que o próprio José, né, mas pelo véu do esquecimento, não iria saber ele, né, mas ele cumpriu em plenitude a missão de uma paternidade. Então, que fique, né, as lições, né, meu amigo, de como um pai em benevolência, um pai que tem Deus, né, como soberano, que compreende as missões, que sabe que é uma das criaturas, e o co-criador, um espírito em evolução, né, que todos somos irmãos, mas que quando encarnamos, aí temos a condição de pai, de mãe, de filho, de avô, de neto, de sobrinho, de conhecido, de amigo, de primo, mas que cada um temos as nossas missões e que a espiritualidade não vai nos desamparar, que Deus não vai nos desamparar. Pelo contrário, Ele sempre estará conosco. Né? E que a gente faça com o José de não querer os louros, as aprovações, de não querer parte midiática, de querer os aplausos, não. Mas que ele vá, que a gente vá dentro do divino silêncio de Deus. Como ele foi um exemplo de pai, como José foi um exemplo de esposo, de cristão verdadeiro, e como você mesmo disse, né, Leonardo? Um exemplo verdadeiro de homem de bem. Um homem de bem que renunciou a si mesmo em prol de Maria, renunciou a si mesmo em prol de nosso divino mestre Jesus, para que ele pudesse conseguir chegar à idade adulta sob sua proteção, a fim de, a partir dos 30 anos, lançar-se essa missão tão maravilhosa que Jesus nos deixaria através do seu legado de amor, o seu legado de renúncia, de abnegação, né? Que foi o que o próprio José fez, né? Podia
Renunciou aquela vidinha dele lá naquele canto para viver, né, a missão que Deus confiou a ele. Então, que a gente tire o exemplo para nós, e se tiver dúvida, vacilar, faltar, ore e diga, é assim. Então, eu vou também. E outra coisa, meu amigo, até você mesmo como professor, você, no caso prático, você afirma para nós que o lar é o primeiro educador e formador de caráter da criança, ou você acha que a escola tem essa possibilidade? O que você me fala sobre isso, Leonardo? Como professor de escola, né? Tanto que você lida com criança todos os dias, né? As dificuldades, as agruras do dia a dia. Eu queria que você me falasse sobre isso um pouquinho, por favor. Todos nós temos a missão, mas o primeiro berço de almas, a primeira escola de almas é a família. Né? É a família que é o primeiro berço social. Né? Na família a gente tem, né, o chefe, né, que é o pai ou a mãe, o avô, a avó, tem um setor financeiro, tem um setor de saúde, tem a parte do saneamento, né? Lá tem tudo. A criancinha chega e faz, mãe, pai, estou com dor de cabeça. A mãe, o pai corre, o avô, já tem ali uma cestinha, tem lá a bandejinha com os remédios, lá está ali a mini enfermaria dentro de casa. Né? Tem a parte da culinária, tem a parte do almoxarifado, está tudo ali. A criancinha vai começando a ter ali. E na parte da missão das escolas, né, hoje em dia, cada vez mais transmissores do conhecimento, mas também não podem assumir a parte educativa que compete à família. Eu me lembro de um ditado, né, que diz assim, é necessário uma tribo inteira para educar um índio. Aí a gente pega essa ditado popular, né? Não sei nem qual região é, mas a gente vê, é necessário uma tribo inteira para educar um índio, ou seja, é necessário uma comunidade espiritual inteira para educar um espírito. Então, ele tem que ter o exemplo dentro de casa, e a sociedade tem a sua parcela na educação espiritual. É quando a gente deixa de olhar com os olhos da matéria e começamos a olhar com os olhos do espírito imortal. O menino não pode, a criança não pode estar lá, ver o pai e a mãe em uma situação, quando chega no trânsito é xingando, é esculambando, é buzinando, uma agressão em trânsito. Aí ele Quantos pais delegam isso para a escola, né, meu amigo? Quantos pais delegam educação para a escola, né? Exato. Então, a gente vê a conduta, a postura e o exemplo que nós devemos ter quando estamos com crianças, com adolescentes, porque são espíritos em processos formativos ali, maleáveis. E quando vão ficando mais adultos, aí vão se fechando mais. Mas isso não quer dizer que não vão aprender, estão encarnados, e estamos encarnados para aprender. Né? Mas na parte que está mais flexível, mais sujeito na aprendizagem, é na infância, na juventude. Né? Então, a família tem o seu papel. Aí a espiritualidade, né, reforçando com Allan Kardec a missão da paternidade e da maternidade. Né? Mas que nós não estamos sozinhos, por mais difícil que seja educar o filho. Viu? A espiritualidade está com a gente. A espiritualidade está sempre conosco, nos orientando, nos ajudando, né, meu amigo? Aparando as nossas arestas, as nossas deficiências morais, nos ajudando para que nós possamos cumprir essa missão tão nobre, tão bonita, que é a paternidade e a maternidade, né, Leonardo? E aos que não têm essa missão na atual encarnação, está inserido numa família. Tem sua missão também. Com certeza. Com certeza. Aqui eu me recordo. Você me fez recordar daquela passagem do Boa Nova. Como é fantástico aquele livro, né, Leonardo? Para quem nunca leu o livro Boa Nova, eu recomendo a leitura. É um livro fenomenal. É como se nós estivéssemos ouvindo o próprio Cristo nas suas pregações. Eu lembrei agora aqui, meu amigo, aquela passagem que o Humberto de Campos relata sobre Maria de Magdala,
em que ela reclama para Jesus a impossibilidade de ser mãe. Então Jesus fala para que ela pudesse ser mãe dos filhinhos de outras mães que não tinham condições de ser mães. É o que você falou e agora, né? Porque é tão relativo isso. Às vezes você não tem condição de ser mãe biológica, mas você tem condição de ser mãe de um sobrinho seu, de ser mãe de um filhinho da vizinha que não tem condição para nada e que você está vendo ali que necessita de um apoio material, de um apoio moral, de uma assistência. Então a gente pode ser mãe, pode ser pai de tanta gente, de tantos órfãos, de tantas pessoas e criancinhas que estão em situações tristes, de órfãos de pai, órfãos de mãe, sem apoio moral, sem apoio psicológico, sem apoio familiar, né, meu amigo? Seja pelo menos um padrinho espiritual. Padrinho espiritual. É, um padrinho espiritual. Um espiritual encarnado. Disse tudo. É isso aí, meu amigo. É isso aí. Meu amigo, você quer falar mais alguma coisa? Quer rematar mais alguma lição acerca de nossa homenagem? A agradecer o convite, né, ressaltando também a importância desse espírito de luz, desse espírito grandioso, que é José da Galileia, o Pai, né, do Cristo, aqui no plano material, né, e que a gente tenha ele como exemplos aos que estão na missão da paternidade e da maternidade. Também temos o exemplo da nossa Maria, né, que trabalhadora incansável da espiritualidade até hoje. Então, a Sagrada Família, como a gente costuma dizer no popular, tem muito a nos ensinar, principalmente com Cristo. Ele que é, né, o nosso modelo e guia, o nosso irmão mais velho, governador do nosso orbe, esse cujo qual nos juntamos aqui anualmente aqui por essa live para falar e rememorar os seus ensinamentos. Então, nós só temos a agradecer, né, e que a espiritualidade, meu amigo, sempre te ampare também, agradecendo o convite, que ela abençoe aí quem está para chegar, né? Ô, Leonardo, eu queria muito te agradecer, meu querido. Muito obrigado mesmo. Meu coração se enche de alegria quando a gente faz essa live. O ano passado a gente não conseguiu por causa de um probleminha nas suas cordas vocais, nas suas pregas vocais do ano passado, né? Mas graças a Deus a gente teve essa outra oportunidade. Eu sempre falo que todo ano eu quero fazer, se Deus permitir a nós dois, fazer essa live sempre, a fim de fazer uma singela homenagem, né? Uma despretensiosa homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro aniversariante, né, do 25 de dezembro, que a gente precisa sempre lembrar, relembrar e falar, e principalmente aplicar os seus ensinamentos. Então, meu coração se enche de alegria quando a gente faz essa live, meu amigo. Eu queria te agradecer imensamente, agradecer a todos que irão nos assistir, porque a live vai ser postada. Queria também pedir desculpa para tanta gente que está me cobrando a postagem de mais palestras no meu canal. Confesso aos senhores que depois da pandemia, muitos centros espíritas deixaram, às vezes, de filmar as palestras, ou está fazendo somente as palestras pessoalmente, de forma presencial. Então, a gente acaba deixando de postar, mas eu vou me esforçar para poder levar adiante as gravações, as palestras que eu fizer. O Leonardo também, eu tenho certeza que está sendo muito cobrado dessas palestras também online, as suas postagens de palestra, né, meu querido? Mas depois da pandemia, de certa forma, voltou aquela situação presencial de palestras, mas pode ter certeza que eu vou postar mais. Os compromissos profissionais também estão demasiados, meu, do Leonardo, que às vezes nos impede de poder postar, de fazer mais live, de fazer mais palestra, mas a gente vai fazer um compromisso aqui de tentar colocar em dia isso aí com vocês, com os senhores. Agradecer aos telespectadores, as pessoas que sempre nos cobram, que nos assistem, que nos ajuda, nos incentiva a continuar aqui produzindo conteúdo de qualidade no sentido moral da palavra, no sentido espiritual, no sentido de engrandecimento de todos nós, inclusive nós que tivemos que estudar para realizar essa palestra. Então, eu só tenho que agradecer ao Leonardo, agradecer a espiritualidade, agradecer
principalmente a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, fazendo essa singela homenagem, porque, como disse o nosso querido Emmanuel, falta-nos material humano, falta-nos palavras para explicar, para traduzir a grandiosidade desse espírito, José da Galileia, que tanto fez e tanto faz por nós até hoje, né, meu querido? Certamente continua trabalhando, né, como Com a própria certeza. Maria, né, trabalhadora incansável, José também, né, mas ele está ali, no silêncio de Deus trabalhando. Trabalhando. Meu querido, eu queria te agradecer muito, obrigado mesmo, mais uma vez, imensamente, por essa oportunidade. Peço a Deus também a oportunidade para que nós possamos fazer essa live no ano que vem. Aí a gente escolhe um novo tema aí para poder homenagear o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa querida Maria Santíssima, a nossa Mãezinha Santíssima, que está sempre nos assistindo, sempre nos ajudando e pegando em nossa mão, né, meu querido? Se Deus quiser, a gente vai estar. Se Deus quiser. Eu gostaria de pedir a você para que pudesse fazer a prece final de encerramento, meu amigo, por favor. Sim. Então, meus queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, asserenando ainda mais os nossos corações e tendo como o homenageado de hoje, José, como nós devemos ser espíritos que atendem às missões de Deus. Ao dizer Pai, pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós erramos, ou que nós não reconhecemos a grandiosidade das missões que o Senhor nos confiou. Mas pedimos forças para continuar na nossa jornada evolutiva, cumprindo as missões que nos confiastes. A missão da paternidade, a missão da maternidade, na certeza de que a tua espiritualidade amiga está junto conosco e que não nos desampara em nenhum momento, para que nós possamos, Senhor, sentir cada vez mais a tua presença e a dos benfeitores, que nós, através das nossas reformas íntimas, possamos meditar, sentir e viver o Evangelho de Jesus, para onde estivermos, sermos reconhecidos como um de seus trabalhadores, não pelos olhos dos homens, mas pelos teus olhos, Pai. Abençoa-nos, revigora as nossas forças, para que a gente possa ter esse ano que se inicia com muita paz, amor e oportunidades para trabalhar na edificação de um mundo melhor e do reino de Deus em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Meu irmãozinho, muito obrigado mais uma vez. Que Deus possa te abençoar imensamente, você, sua mãe, todos os seus familiares. Que você possa ter um ano de 2024 repleto de realizações em todos os sentidos da sua vida, e que Jesus possa sempre nos assistir, nos trazendo sempre a alegria interior, a alegria de viver, o bom ânimo, a fé, a esperança e a coragem, para que nós possamos fazer um mundo melhor, com nossa pequenez espiritual, né? Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, meu, e que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço, fica com Deus. Até final desse ano, né? Em nome de Jesus. Em nome de Deus, um abraço, fica com Deus, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.